algumas considerações aqui. Eu achei muito importante a parte que você fala em relação ao comportamento. É obviamente que meu lateral jogando numa linha de 5 ou numa linha de 4, os comportamentos dele, por mais que vão ser parecidos, eles vão ter algumas alterações em termos de trajetória, de distância, enfim. Se a gente pensar, por exemplo, na abordagem defensiva do lateral na linha de 5, é uma abordagem mais frontal, né? Ele está pegando o cara mais de frente. A chance dele pegar o cara de costas, o ponta de costas, é maior. Quando está na linha de 4, ele vem na diagonal de dentro para fora. Então, isso muda um pouquinho o comportamento, mas não deixa de ser importante a velocidade com que ele aborda, a posição dos apoios, o momento que ele vai fazer a saída para saltar. Então, isso que você falou para mim talvez seja a parte mais importante que a gente vai ter no podcast. Porque. Ítalo, mas então, deixa eu te cortar rapidinho, porque esse gancho eu preciso. É exatamente isso que eu dei o exemplo, que tu começa a estimular esse exemplo do lateral, vamos dizer. Sim. Tu começa a estimular esse cara a fazer essa abordagem diferente, se a gente vai defender numa linha de 5 e estava defendendo numa linha de 4 no jogo anterior. Esse estímulo tu pode dar nos primeiros dias, sem ter um conteúdo tático estruturado, mas tu pode criar exercícios, tu pode, desde o teu aquecimento, tu pode criar exercícios que tu faça ele fazer essa abordagem, que no dia que vai chegar na parte estratégica, ele nem vai notar, mas ele já está fazendo aquela abordagem que tu induziu ele, tu estimulou ele, ou num treino anterior, ou num exercício anterior, ou num dia anterior. Eu acho que esses pequenos estímulos que fazem a diferença para a gente já chegar pré-pronto na hora da parte estratégica. Desculpa te cortar, mas era importante falar. Não, maravilha, é isso. Eu acho que o grande barato do podcast é isso. Qualquer momento a gente pode interromper um outro, pode opinar, então não tem nada muito fixo, não. E aí, só para concluir meu raciocínio, e aí, como você bem falou, existem comportamentos que são transversais. Aí, se a gente abre um paralelo para a escola, por exemplo, quando você vai fazer lá 1.229 dividido por 20, você precisa saber quanto que é 12 dividido por 2. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que existem alguns conteúdos que são transversais e que, independente da complexidade, você vai utilizá-los. Então, independente do confronto de sistema que você vai ter, o seu jogador vai precisar fazer uma boa abordagem, e boa abordagem, os princípios da boa abordagem, eles mudam muito pouco, porque uma abordagem que o cara vai estar de costas, talvez eu vou utilizar um pouco mais o braço, que eu não vou fazer quando o cara está de frente. Mas em termos de velocidade, distância, de momento de saída, que são talvez os principais fatores dentro de uma abordagem defensiva, eles vão ser transversais em qualquer tipo de abordagem. E se o jogador entende que o contexto que ele está inserido vai influenciar na distância, na velocidade, no momento que ele vai sair, já está ótimo, porque ele vai entender o básico e vai entender que o contexto muda e que ele precisa mudar a referência de saída, né? Se o passe é mais longo, eu posso sair um pouquinho antes, porque se eu sair errado, dá tempo de voltar. Agora, se o passe é mais curto, eu não posso sair, não dá tempo de voltar. Então, assim, o mais importante de tudo é a gente criar esse comportamento no jogador. E o que mais me chamava atenção na sua equipe, né, nos jogos, era isso, que no meio do primeiro tempo, você entendeu que a sua estrutura não estava legal, com as mesmas peças, você mudava e conseguia gerar vantagem de outra forma. Ou de um jogo para o outro, o jogador que jogou por dentro vai jogar por fora. E eu acho que, assim, isso valoriza muito o jogador, porque eu acho que ele consegue interpretar, ou você faz com que ele interprete, coloque ele em situações de interpretação de várias possibilidades do processo, do jogo de futebol como um todo. A gente viu há pouco tempo o Léo Ortiz no Flamengo jogando de volante, deu uma repercussão muito grande, e aí um amigo meu me perguntou, o que você acha do... Falei, cara, o Léo Ortiz é um excelente zagueiro, é um excelente volante, mas é um excepcional jogador de futebol. Acima de tudo, ele sabe jogar o jogo. E acho que é isso que o futebol está caminhando para isso, né? A gente vê as grandes equipes como o Manchester City, que tem um lateral esquerdo que é zagueiro, que tem um zagueiro que vira volante, que tem um zagueiro que joga dos dois lados e precisou fazer movimentos de meia na semifinal da Champions League. Então, assim, só para completar a sua fala, eu acho que é muito interessante esse jeito que você enxerga o jogo e que você estimula os jogadores. Mas isso tem que ficar claro que isso não pode sair da cabeça na hora, né? Não pode sair da cabeça do treinador ou da comissão na hora, né? Tem que ser uma coisa trabalhada, tem que ser uma coisa estruturada. E é exatamente o que você falou, em cima de comportamentos.
em cima de uma ideia que se tem de jogo, mas que o jogador entenda que um dia ele vai estar mais por dentro, outro dia mais por fora, outro dia um dia mais alto, um dia mais baixo, mas fazer, e acho que essa é a parte fundamental, né? E aí bate muito com aonde a gente está, né? E não é à toa que a gente está no entendendo o jogo. Fazer o jogador entender o jogo. Entender o jogo é a parte fundamental, Ítalo. Fazer com que... Porque uma coisa é eu chegar pro Ítalo, lateral direito, e dizer, cara, joga aberto hoje, alto, para tu bater lá em cima com o lateral esquerdo quando a gente tiver a bola. Outra coisa é eu ir criando isso com ele e mostrar para ele e para os caras que estão próximos a ele, para os caras que estão junto, por que a gente quer isso? Qual é o nosso objetivo com isso? Porque senão acaba que eu vou ter que tomar, e eu não tenho controle remoto, nenhum de nós tem o controle remoto igual o videogame para tomar as decisões do jogador. Então, quanto mais o jogador entende o porquê dessas nossas decisões, o porquê desses ajustes, dessas pequenas mudanças, faz toda a diferença na hora do jogo.